Olá, boa noite. Boa noite. Papa Francisco envia mensagem aos jovens que se preparam para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Para uma boa vivência na fé nesta quaresma, Francisco convida colaboradores da Cúria a meditarem os exercícios espirituais de forma pessoal. Conheça as mudanças na lei de trânsito que não geram pontos na carteira. Frete rodoviário tem reajuste médio entre 8% e 13%. Dia Mundial do Queijo. Nossa equipe mostra as curiosidades desta iguaria que é patrimônio de Minas Gerais. Lula sanciona lei que regulamenta a profissão dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Canção Nova comemora 14 anos de pertença à congregação salesiana, como parte da família espiritual de Dom Bosco. O último episódio da viagem na história do Brasil com a visita a igrejas de Pernambuco. E um passeio pelo Lago Paranoá, um dos cartões postais da capital do país. O Canção Nova Notícias está começando. Jornalismo a serviço da vida e da esperança. Mais de 400 mil jovens se inscreveram para a Jornada Mundial da Juventude, que será realizada em agosto deste ano em Lisboa. Aos jovens inscritos, o Papa Francisco enviou uma mensagem. A capital portuguesa será o destino de milhares de jovens em 2023. Até o momento, 400 mil se inscreveram para participar da JMJ no mês de agosto. Em um vídeo divulgado hoje, o Papa expressou alegria pelo interesse da juventude no evento. A mí me llama la atención y me alegra. Tantos jóvenes vienen porque necesitan participar. Por ahí algunos dicen, no, yo voy por turismo. Pero el joven que viene es porque en el fondo tiene sed de participar, de convivir, de contar su experiencia y recibir la experiencia de otro. Tiene sed de horizontes. A fala de Francisco é um incentivo aos jovens. O pontífice espera que aprendam a olhar o horizonte sempre além. Pede que não levantem uma parede diante da vida, pois as paredes fecham, mas o horizonte faz crescer. Las paredes te cierran, el horizonte te hace crecer. Miren siempre el horizonte, con los ojos, pero miren sobre todo con el corazón. O Santo Padre agradece aos inscritos e deseja que sejam exemplos aos que ainda não se inscreveram. Que Dios los bendiga, que la Virgen los cuide. Recen por mí, yo rezo por ustedes. Y no se olviden, paredes no, horizontes sí. Gracias. Lisboa 2023. Estás preparado? Vamos agora a Brasília, porque Eliana Nunes tem informações sobre a Operação Lesa Pátria, realizada hoje pela Polícia Federal. Eliana, boa noite para você. Exatamente, boa noite a você, boa noite a todos. Os agentes atuam em prisões, buscas e apreensões de pessoas suspeitas de participar da invasão a prédios dos três poderes. Foram 8 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão em 5 estados e no Distrito Federal. Os alvos da Operação Lesa Pátria foram suspeitos de participação, financiamento e promoção dos atos de invasão e destruição de imóveis e objetos expostos no Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. Os presos podem responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e associação criminosa. Em coletiva de imprensa, o interventor da Segurança Pública do Distrito Federal afirmou que, entre os manifestantes, haviam profissionais que agiram com intenção de danificar o patrimônio público. Esse foi um depoimento que eu ouvi de um sargento e de um outro oficial que estava no campo, o sargento, inclusive, ferido, com vários pontos na cabeça, e ele declarou, falou, secretário, nós não estávamos enfrentando apenas manifestantes,
ele falou, existiam homens no campo de batalha, no conhecimento do terreno, eram homens profissionais que estavam no meio dos manifestantes. Durante a invasão, muitas obras de arte com mais de 100 anos foram danificadas. São quadros de artistas brasileiros do modernismo e presentes dados ao Brasil durante visitas de chefes de Estado. O acervo tem grande valor histórico para o país e vai passar por uma avaliação para possível restauração. Isso é o parlamento do país, né? Historicamente, o nosso parlamento, ele é um ícone da arquitetura moderna e um dos prédios mais queridos de Oscar Niemeyer, né? E é a representação da nossa democracia. Todas as obras e objetos encontrados nos prédios foram enviados para o Centro de Restauração da Câmara dos Deputados. Os profissionais verificam a possibilidade de restauração total ou parcial. O trabalho não tem data para terminar. Assim que pudemos entrar no palácio, nós até efetuamos a coleta, né, no chão desses cacos, tentar identificar, tentar separar o que é vidro do que é caco de um possível presente. Não é que eles não podem ser restaurados, mas que nós não sabemos o grau de reconstituição que poderá ser feito. E o presidente Lula acaba de sancionar o projeto de lei que considera agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias como profissionais de saúde. A lei garante melhores condições de vida para esses profissionais. O Brasil conta hoje com cerca de 400 mil agentes de saúde que atuam na comunidade no combate a endemias. A profissão regulamentada garante possibilidade de acúmulo de emprego público a partir do cumprimento de regras a respeito de horários e tipos de funções. A pauta tramita no Congresso Nacional desde 2019. No final do ano passado, as duas casas aprovaram a regulamentação da categoria. Importância, a qualidade dos préstimos garantidos pelos profissionais, agentes comunitários e agentes de combate às endemias. Muitas das vezes em condições extremamente difíceis de acessos, difíceis para o trabalho, sob condições climáticas adversas, nunca deixaram e nunca deixam de cumprir rigorosa e religiosamente as suas atribuições. Com a sanção presidencial, a lei deve vigorar em até 45 dias. Atualmente, os agentes têm direito de vencimentos em um valor igual ou maior que 2 salários mínimos, além de uma aposentadoria especial e adicional de insalubridade em razão dos riscos das funções desempenhadas. E a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, divulgou hoje, no Diário Oficial da União, uma tabela com novos preços mínimos de frete rodoviário, reajustados com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, assim como no preço do combustível, salário dos motoristas, preço do pneu, entre outros. A atualização varia entre 8,35% e 13,19%, de acordo com o tipo de carga, quantidade de eixos e se a operação de transporte é caracterizada como alto desempenho. E daqui a pouco a gente retorna para falar sobre turismo aqui em Brasília. Reinaldo, Yara. E Ana, até já. Voltamos com notícia internacional. A Rússia intensificou os combates ao sul da Ucrânia. Países da OTAN indicaram nova ajuda militar aos ucranianos. A Alemanha conduziu hoje uma reunião com representantes de 50 membros da OTAN. Na pauta, o apoio à Ucrânia, atacada pela Rússia há 11 meses. A ajuda militar aos ucranianos deve envolver canhões, tanques, veículos blindados para transporte, entre equipamentos e armamentos militares. Os russos destacaram que nos últimos dias, os combates na região de Zaporísia, sul do país, se tornaram mais intensos. O Kremlin afirmou que o fornecimento de armas e tanques à Ucrânia não servirá de nada e disse que o Ocidente lamentaria sua ilusão de que Kiev pode vir a vencer no campo de batalha.
No bloco europeu, Finlândia e Suécia devem assinar um tratado de intenções sobre o apoio à Ucrânia. A ajuda militar envolve milhões de dólares dos dois países, que fornecerão canhões de longo alcance, artilharia pesada e munições. O objetivo é garantir que a defesa nacional de ambos os países não esteja em risco. Temos que acelerar. O tempo deve se tornar nossa arma comum, afirmou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ao agradecer o apoio militar. Para ele, é preciso agilidade nesse processo para derrotar a invasão russa que anexou partes do leste e sul da Ucrânia. Um tipo de câncer está se tornando comum e pode surgir a partir da ingestão de determinados alimentos. É o adenocarcinoma, tumor no intestino que tirou a vida de duas personalidades do futebol esse ano. Dona Ruth descobriu o adenocarcinoma há quase 11 anos. Diz que não sentia dor alguma. O diagnóstico veio num exame de colonoscopia. Tinha 9 pólipos, só um que estava enraizado. E aí que foi que estava provocando câncer. Mas não sentia nada. No caso da senhora, foi cirurgia? Teve que fazer cirurgia. Tirou 6 centímetros do intestino. Aí eu tive que fazer a quimioterapia depois. A doença tirou a vida de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, e de Roberto Dinamite, jogador que fez história no Vasco da Gama. Este oncologista afirma que o câncer de intestino pode ser superado se for descoberto a tempo. É o segundo câncer mais comum, tanto nos homens quanto nas mulheres. Então, nas mulheres, o câncer mais comum é o câncer de mama, e em segundo lugar, o de intestino, o de cólon, né? E nos homens, o primeiro câncer é o de próstata e o segundo câncer mais comum é o câncer de intestino. Então, se vê, Cleverton, que é um câncer extremamente comum e pode ser prevenido. Essa é a coisa mais interessante e pode ser feita a detecção precoce e também a detecção de lesões pré-malignas. Quem tem ou teve parente com esse tipo de câncer deve dar atenção. O médico ressalta, no entanto, que a hereditariedade não é o único fator de risco. O que comemos pode estimular o desenvolvimento do adenocarcinoma. Aproximadamente 8 a 10% dos casos dos cânceres de intestinos têm relação genética. Não tenha dúvida que uma alimentação pobre em fibras, com abundância de carne vermelha, com abundância de alimentos defumados, torna qualquer pessoa com ou sem fatores genéticos mais propenso a câncer de intestino. Então, nós somos o que nós comemos. Comer alimentos ricos em fibras, comer alimentos ricos em vegetais, comer alimentos mais naturais, menos processados, os enlatados, os embutidos, são verdadeiros venenos. Agora a gente muda de assunto. A lei de trânsito em vigor desde abril de 2021 fez alterações no sistema de multas. Nós vamos a São Paulo saber com Elane Gomes, que tem os detalhes. Elane, boa noite para você. Olá, boa noite para vocês também e para você que nos acompanha, uma excelente noite. São várias as alterações da nova lei de trânsito. Dessas, as que ainda não são muito conhecidas são as que o condutor recebe a multa, porém sem gerar pontos na carteira. Uma das maiores preocupações dos motoristas é o acúmulo de pontos gerados pelas infrações. Com as mudanças na lei de trânsito, algumas multas não vão mais influenciar na contagem. Não efetuar transferência do veículo em 30 dias, essa é uma infração que deixou de ter pontuação. Infração de característica alterada do veículo, também não tem mais pontuação. De portar no veículo placas em desacordo com os modelos e especificações do CONTRAN, também não tem mais pontuação. Embora não gerem mais pontos, os motoristas precisam ficar atentos, pois o valor da multa e as demais penalidades continuam valendo. Todas as outras medidas, elas são tomadas. Então, os valores de multa são cobrados, sim. E existem infrações aqui que eu falei que, inclusive, gera a retenção do veículo para regularização e, caso não seja regularizado o veículo no local, ele gera a apreensão do veículo.
O Detran informou que os sistemas já foram atualizados. Caso as novas medidas não sejam aplicadas, os motoristas podem recorrer. É importante que aquele que se sente prejudicado verifique no Código de Trânsito Brasileiro, especificamente no artigo 259, quais são as infrações que não devem gerar pontuação e se uma delas constar de eventual processo administrativo de suspeição instaurado, ele tem todo o direito de entrar com recurso solicitando a exclusão daquela pontuação. O especialista acredita que as alterações não devem deixar os motoristas com menos atenção ao volante. As infrações de maior gravidade, elas já trazem lá a previsão de suspensão do direito de dirigir, independente se deixou de impor a pontuação. E isso já é um prejuízo muito maior ao condutor. Sempre é bom lembrar que dirigir é um ato de responsabilidade mútua. O trânsito em condições seguras é, antes de um direito das pessoas, também uma responsabilidade. E isso deve ficar claro na maneira como as pessoas conduzem seus veículos, se comportam na via pública. O ideal é que todos os usuários da via pública sejam conscientes e cumpridores, tanto dos seus direitos quanto dos seus deveres. E a partir de hoje, quem utiliza vagas de Zona Azul na cidade de São Paulo começou a pagar mais caro. A tarifa básica no valor de R$ 5,75 passou a custar R$ 6,08, um aumento de 5,7%. O último reajuste na tarifa da Zona Azul de São Paulo foi em janeiro de 2022. Nos últimos 2 anos, a alta no valor do serviço foi superior a 20%. Lembramos que a Canção Nova realiza neste sábado, a partir das 6 horas da tarde, uma noite oracional com o tema Quem como Deus. O encontro será no Auditório São Paulo, que fica na rua Dona Inácio Shoa, número 62, Vila Mariana. Informações pelo site saopaulo.cançãonova.com ou ligue para a Canção Nova em São Paulo, 11 3382 9800. Bom, eu fico por aqui. Segunda-feira a gente está de volta com informações de São Paulo a partir das 9h30 da manhã. Uma ótima noite para você, bom final de semana. Boa noite a todos aí em Cachoeira Paulista. Agora é com vocês. Obrigado, Elane. Bom fim de semana para você. Boa noite. O Papa Francisco convidou os colaboradores da Cúria Romana a meditarem os exercícios espirituais da Quaresma de forma pessoal. O pontífice se dirigiu aos cardeais residentes em Roma, chefes do dicastério e superiores da Cúria Romana. Pediu que suspendam as atividades e se recolham em oração na primeira semana de preparação para a Páscoa, de 26 de fevereiro até o dia 3 de março. A Santa Sé também divulgou que todos os compromissos do Papa serão suspensos durante este período, incluindo a audiência geral de quarta-feira. Desde o início do seu pontificado, Francisco havia escolhido a Casa Divino Mestre como um local de retiro junto à Cúria para os exercícios espirituais. Porém, a pandemia modificou o encontro quaresmal nos últimos anos e não foi possível viver os exercícios em comunidade. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. Vamos falar um pouquinho do padroeiro de muitas cidades, cujo testemunho nos inspira a viver melhor. Nós estamos falando de São Sebastião, que defendeu a fé ao longo de sua jornada. A exemplo de Cristo, que tanto amou, também se doou sem medidas em uma atitude de coragem. Hoje é dia de festa em Cachoeira Paulista. Celebramos com alegria São Sebastião, copadroeiro da cidade. Inclusive, estamos em uma igreja dedicada ao santo na região central. No entanto, não é só aqui que se restringe esta bela comemoração. Diversas cidades do Brasil se recordam deste mártir muito importante para a Igreja Católica, que em toda a sua vida jamais se negou a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Viva São Sebastião, eis o nosso padroeiro. O Rio de Janeiro é uma das localidades privilegiadas em ter São Sebastião como padroeiro. Se a cidade já era maravilhosa por contar com a proteção do Cristo Redentor e uma vista de encher os olhos, esta beleza também se traduz no testemunho do santo. A devoção a São Sebastião chegou ao Rio de Janeiro com o fundador da cidade, Estácio de Sá, que deu nome à cidade de São Sebastião. Portanto, são 458 anos de devoção a São Sebastião. Muitos foram atingidos por esta devoção.
Eu nasci no dia 24 de janeiro, próximo do dia 20, que é a data do São Sebastião. Eu nasci numa cidade de Alagoas, Taquarana, onde durante essa época de São Sebastião tem procissão, missa, novena, quer dizer, então a minha família era muito devota de São Sebastião, por isso o meu nome é Sebastião. A trajetória de São Sebastião é um chamado evangelizador para os fiéis católicos, exemplo de fé para formar homens novos para o mundo novo. Nós sabemos que São Sebastião é um belo sinal para nós, de cristão autêntico, que supera as dificuldades e os problemas e que mesmo depois das suas flechas continua trabalhando e evangelizando. É para nós a certeza de que esse é o caminho. Vocacionado a missão. Formar homens novos para o mundo novo é uma das propostas da Canção Nova. Formação de novos missionários para evangelizar com coragem e fé, o Brasil e o mundo só é possível graças aos sócios, amigos e benfeitores que mantêm esta obra de evangelização. Graças a você. Estamos com 61% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de janeiro. Conheça mais e multiplique o bem. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Obrigada por sua fidelidade e comprometimento. Há 14 anos, a Canção Nova era admitida pela congregação salesiana. No dia 21 de janeiro de 2009, o Conselho Geral da Ordem, reunido na Itália, reconheceu oficialmente a comunidade como parte da família espiritual de Dom Bosco. Dom Bosco, pai e mestre da juventude, quis com seu carisma dado pelo Espírito formar uma família com numerosos filhos e filhas. Uma verdadeira árvore espiritual que tem ao longo dos anos dado muitos frutos. É muito importante pensar que a família salesiana ela é a riqueza de todos os grupos que a configuram. E dentre esses grupos, um deles, canonicamente pertencente à família salesiana, é justamente a Canção Nova. E o Padre Jonas muito se empenhou para que isso ocorresse. A Canção Nova é membro da família salesiana e completa 14 anos dessa admissão. Tudo isso começou com Monsenhor Jonas Abib, que com sua formação e vivência no carisma de Dom Bosco, compreendeu e aceitou sua nova missão. E a partir disso, trilhou os passos que resultaram na fundação da comunidade Canção Nova. A congregação salesiana me resgatou como menino pobre da periferia de São Paulo. Me levou para as escolas profissionais. Depois, graças a Deus, eu era bom. Eu era esforçado. Eu lutava. Eu era dinâmico. Eles viram que eu tinha espiritualidade, que eu buscava. A forma de evangelizar, a sede pela salvação das almas, a busca de santidade e a alegria e o amor pela comunicação como uma forma privilegiada de anunciar Jesus Cristo. Trazem as marcas de Dom Bosco e fazem do carisma Canção Nova, carisma salesiano. Portanto, a família salesiana se enriquece muito com a presença da Canção Nova e, por sua vez, a Canção Nova certamente também se enriquece muito, fazendo parte dessa família espiritual com mais de 30 grupos. Atualmente, com mais de 800 mil membros, a família salesiana conta com mais de 30 grupos diferentes e, como fruto, a Canção Nova vem crescendo na missão desafiadora e fecunda de educar e evangelizar os jovens, dando continuidade ao sonho de Dom Bosco no Dai-me Almas e Ficai com o Resto, formando homens novos para um mundo novo. Nos últimos dias, você acompanhou reportagens sobre a produção de queijos, alimento apreciado por muita gente. Pois é, neste Dia Mundial do Queijo, nossa equipe em Minas Gerais preparou matéria com algumas curiosidades sobre essa iguaria. Canastra, meia cura, com doce de leite e até goiabada. Quando o assunto é queijo, há variedades para todos os gostos. Queijinho especial, uma goiabada mineira,
Fazer um casadinho especial, né? Para mim é o queijo canastra e de preferência o de São Roque de Minas. O queijo, ele se confunde com a própria história do Brasil e da gastronomia brasileira. Haja visto que ele chegou aqui, né, a partir dos animais que vieram pelos portugueses e começou essa produção pecuária aqui no Brasil, sobretudo em Minas Gerais. O ingrediente é um queridinho do povo e está presente em várias receitas. Mas foi aqui em Minas Gerais que o consumo do queijo se tornou bem popular no Brasil. O alimento tem um papel muito importante na culinária mineira e é reconhecido como patrimônio do estado. Nosso queijo é tão bom porque nós temos uma chancela internacional, né? Participamos de várias feiras do fromage, né? Que é o queijo, a feira que acontece mundial na França, onde o nosso queijo recebeu medalha de ouro, prata, bronze. Nós temos várias regiões aqui em Minas, como de Araxá, no Cerro. O Vilmar conhece bem o sabor do queijo mineiro e não deixa de garantir o seu quando vem passear em Belo Horizonte. Eu venho aqui uma vez por ano visitar meus pais. A toda vez que eu venho, eu levo bastante queijo, requeijão, iguarias aqui do Mercado Central. Na vida de Dona Zelita, o queijo está presente há mais de 50 anos. Ela tem a missão de levar o queijo de Minas para todo o Brasil. Às vezes vem gente de fora, leva 2 queijos, 3 queijos. Eu tenho cliente de todos quanto é lugar aqui. É Rio, São Paulo, exterior. Não, o queijo, ele se tornou tão popular no Brasil, de norte a sul, né? Se utiliza o queijo, porque ele é um alimento, além de ser altamente nutritivo, completo, ele é rico em sabor, ele confere propriedades nutritivas, né? E saborosas, gastronômicas, em tudo que você faz. Estamos de volta com informações do tempo, porque a previsão para esse fim de semana é de calor e chuva forte em boa parte do país. Ainda há risco de transtornos devido às pancadas fortes de chuva no Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, norte paulista, Vale do Paraíba, sul de Minas Gerais e na Grande Rio. No Nordeste, o Maranhão deve registrar 16 milímetros no oeste do estado. Agora, aqui no Sudeste, São Paulo atinge os 16 milímetros no norte e Minas Gerais 24 milímetros no oeste. A imagem no mapa não muda muito, chove por toda essa área em azul, ou seja, quase todo o Brasil. Mas agora que o verão mostra sua versão 2023, o calor não vai nos deixar tão cedo. Entre as capitais mais quentes, Porto Alegre puxa a fila com 35 graus. Cuiabá pode registrar 33 e Rio de Janeiro 32 graus. Vamos com informações de Cachoeira Paulista, especialmente para você que está a caminho da Canção Nova. Traga o guarda-chuva, pois a chuva vai aparecer por aqui e vai acumular 16 milímetros no sábado. A máxima pode atingir os 29 graus e no domingo 31 graus. Agora vamos voltar a Brasília e mostrar uma área de lazer importante para a cidade e a valorização do turismo na capital federal. Liana, conta pra gente que espaço é esse? Olha, é o Lago Paranoá, um verdadeiro cenário de cartão postal aqui em Brasília, viu? O lago oferece inúmeras possibilidades de lazer para esse período de férias, tanto para brasilienses quanto para turistas. É uma opção a mais para quem quer espairecer a cabeça na cidade que tem o dia a dia tão agitado por ser o centro político do país. O Lago Paranoá, no coração do Brasil, tem 48 quilômetros quadrados e 38 metros de profundidade. Foi idealizado durante a construção da cidade no governo do presidente Juscelino Kubitschek para aumentar a umidade da região. Uma das estruturas que cruza o Paranoá é a Ponte JK, que liga o Lago Sul à parte central de Brasília. O monumento é reconhecido mundialmente pelo valor estético e ambiental. Na orla do lago está o Centro de Lazer e Entretenimento da capital federal, o famoso Pontão. Além disso, dá para apreciar o pôr do sol da cidade, considerado um dos mais belos do Brasil. O
Pontão recebe cerca de 600 mil pessoas por mês. Lugar de gastronomia variada, programação cultural e esportiva. O espaço, que existe desde 2002, faz parte do projeto Orla, idealizado para impulsionar o turismo cultural e gastronômico em Brasília. Eu vim de Ipiranga do Piauí. Eu tô a passeio aqui, cheguei antes de ontem e eu não podia sair de Brasília sem visitar o lago. Quem é adepto ao esporte pode praticar a canoa havaiana ou a canoa polinésia, modalidade que tem ganhado destaque no Brasil. Alguns clubes locais oferecem a canoagem e ressaltam os benefícios dessa prática. Ela permite que uma pessoa sedentária, uma pessoa que tem obesidade, um atleta, uma criança, um idoso, então ela é muito democrática nesse sentido de permitir que diversas pessoas possam compartilhar dessa experiência. E a gente percebe, né, desde o processo de despoluição do Lago Paranoá, um aumento significativo na quantidade de pessoas que vêm frequentando o lago para diversos fins, dentre eles esse de busca de saúde e qualidade de vida. Então a gente, ao longo desses 6 anos, né, tem muito orgulho de dizer que pessoas que passaram por aqui hoje têm um estilo de vida, né? A atividade é indicada para quem busca qualidade de vida e bem-estar. Olha, e depois de uma semana agitada em Brasília, nada mais justo que aproveitar o final de semana para visitar esses espaços do lago, viu, Yara e Reinaldo? Eu fico por aqui, desejo a todos um bom final de semana e até segunda-feira. Boa noite, Liana. Até segunda e um ótimo fim de semana para você também. Olha, uma igreja dedicada a Nossa Senhora da Assunção das Fronteiras. É o que vamos ver na reportagem que encerra o especial desta semana. Para quem vê de fora, pensa em se tratar de uma pequena capela. Ela serviu, no entanto, de residência para Dom Helder Câmara. Morada de Deus e de um servo bom e fiel. Assim podemos descrever a igreja de Nossa Senhora da Assunção das Fronteiras. A história do templo remonta ao século XVII. No entanto, no século XX, outro contexto marcava a capela, com nome e sobrenome, Dom Helder Câmara. Quando o Helder chega aqui em 64, todo bispo ele tem um palácio, o palácio episcopal, mas ele se incomoda muito com a grandiosidade do palácio. Ele disse, olha, é um palácio muito grande, então eu prefiro um espaço menor, um espaço que eu consiga estar mais perto do meu povo. Mas não se engane, ele mesmo aqui estando, ao ter o telefone, ele dizia Palácio Episcopal. Então, para ele, esse local era o Palácio Episcopal. Irmã Wanda, que conviveu diretamente com o religioso por mais de 10 anos, é a nossa companheira nesta jornada. Indo pela sacristia, logo na entrada, nós temos a sala de trabalho dele com mesa, com estante de livros, com uma pequena copa, banheiro. Em frente, logo ao lado, a gente tem o quarto de dormir, um quarto pequeno, cama baixinha, que ele dormia lá muito pouco, porque ele acordava todo dia às 2 horas da manhã, rezava de 2 às 4, tanto revisando o dia anterior, como preparando o dia seguinte, e também rezando, cantando, dançando, como ele dizia que gostava, Depois disso, ele repousava um pouco, se preparava e 6 horas da manhã ele já estava no altar celebrando novamente. Porque Dom Helder dizia que o dia dele era uma missa. Ou ele estava no altar celebrando, ou ele estava em preparação ou em ação de graças. A vestimenta ao dormir era uma túnica branca. A pomba da paz sinalizava aquilo que Dom Helder mais almejava como promotor. Admirador dos livros, tinha uma biblioteca particular. Acima da estante, figuras nordestinas de santidade, como é o caso de Padre Cícero. Nesta sala, Dom Helder recebia todas as pessoas sem distinção. No portão, atendia pessoalmente os pobres. E o que dizer do abraço do Papa João Paulo II? Logo que se entra na casa, nos deparamos com esta foto. Foi em uma das visitas papais ao Brasil, em 1980. Cartas, fotos, discursos, objetos.
Estes são alguns dos elementos que poderão ser encontrados aqui no memorial dedicado a Dom Helder Câmara, no Recife. Um evangelizador eficaz que marcou o século XX com uma linguagem simples, amorosa, de paz e atual. Mais de 900 peças fazem parte desta mostra dedicada a Dom Helder Câmara. O acervo é constituído por cerca de 210 mil páginas de documentos. Documentos tombados pelo governo de Pernambuco em reconhecimento ao trabalho, privilégio da irmã Wanda e de todos que conviveram com ele. Para mim foi uma graça. Se existe um presente que eu ganhei do céu, foi fazer parte dessa convivência com Dom Helder. Hoje eu lamento que não aproveitei mais, né? Que a gente sempre lamenta, né? Eu digo, meu Deus, a gente teve Dom Helder assim tão próximo, tanto durante o período dele como arcebispo, como depois. Depois ele continuou, apesar de mais reservado, né? Porque tinha um novo arcebispo, mas ele sempre estava presente na vida das pessoas. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens já disponíveis no portal noticias.cançãonova.com. Assista em instantes, a partir de 8 horas, ao especial José de Anchieta, o Apóstolo do Brasil. E às 9, a reapresentação do show Rosa de Saron. Uma ótima noite para você e bom fim de semana. Boa noite e aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Paz para você.